A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, e que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E temos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui esse assunto importante, que é a lição de número 5, a pia de bronze, o lugar de purificação. E o textual nos diz assim, em João no capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a verdade prática nos diz assim, a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 30, do verso 18 a 21, como também no capítulo 40, do verso 30 ao 32. Também em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 11, como também em Efésios, no capítulo 5, do versículo 26 ao 27. Esta é a leitura bíblica em classe. Muito bem. Quando nós olhamos aqui sobre o aspecto do número 1, a pia de bronze e a importância da santidade. E o tópico de número 2, a pia de bronze, o lugar de limpeza e pureza. E também já indo aqui já para o tópico de número 3, dois aspectos do rito de lavagens do sacerdote, e já indo para a conclusão, tá ok? Gostaria de comentar com vocês aqui, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas estará ajudando vocês como subsídios teológicos. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para todo o aspecto, nós podemos observar que a palavra pia, ela significa o lavador ou uma bacia de lavagem que contém água para lavagem. Os sacerdotes, judeus, eles eram ordenados a lavarem as suas mãos e pés continuamente durante o serviço do tabernáculo. E diante deste pressuposto, podemos observar que o tanque, a pia, cujas dimensões ela não são oferecidas, era provavelmente bem pequena, ou seja, se considerarmos que apenas Arão e seus filhos utilizavam essa pia, as dimensões de uma grande bacia seria inadequada e cria um contraste, infelizmente. Mas Salomão tinha 10 tanques de bronze do templo, além de chamado mar de bronze. Era um recipiente de enorme proporção, e como nós vemos em 1 Reis no capítulo 7. Porém, esta é uma das áreas em que o projeto do templo diferia-se da planta do tabernáculo, como nós já observamos em Êxodo, no capítulo 38, do verso 8. Há alguns detalhes intrigantes sobre a fonte de obtenção do metal para o tanque, que também sugere-se um tamanho pequeno, além da fundição de um objeto sólido maciço a partir de um metal sem qualquer estrutura de madeira. Ora, quando nós observamos a sua posição, a pia ela foi colocada entre a porta do santo lugar e o altar. Quando nós podemos observar, depois de crer no Senhor Jesus e ter experimentado que Ele é a porta através da qual nós entramos no reino de Deus, nós devemos ir a Ele diariamente de forma simples e sincera. E nós necessitamos ler a palavra de Deus pela Bíblia, porque através dela possamos viver como está em Mateus, no capítulo 4 e verso 4.
e confessarmos nossos pecados para Deus, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar, como está em 1 João, no capítulo 1 e do verso 7 até o verso de número 9. Quando Deus ele perdoa, ele esquece. Como o autor aos Hebreus, no capítulo 8 do versículo 12. Esta é a experiência que combinada na pia e do altar do holocausto. Ou seja, ela estava depois do altar, do primeiro do sacrifício. O sacerdote, ele em serviço, ele entrava no portão do ato exterior e tinha ali à frente o altar do holocausto, onde ele sacrificava como qualquer outro israelita. Ora, além do altar, ele estava ali pronto para agir como sacerdote, pois na pia ele se preparou para o serviço de Deus. Então, ele poderia ministrar no altar, no santo lugar, porque ele estava limpo. O altar sempre veio primeiro para o sacerdote. A salvação, ela é então o serviço. Deus, ele se aproximou por meio do sangue, ou seja, e da água. Interessante que quando nós podemos observar que a pia estava o quê? Depois do altar. Lava-se antes de entrar. Observamos aqui, já caminhando aqui para o tópico de número 2, nós podemos analisar em todo esse contexto e observamos que a lavagem, ela representa quem? Representatividade é Cristo Jesus, ele é a fonte de água, né? Quando nós estamos atentos sobre as coisas que são sombra do Antigo Testamento, e nós vemos aqui no tópico de número 2 que a pia de bronze é lugar de que? Limpeza. Exatamente aqui no tópico de número 2. Mas quando a gente analisamos, ela estava antes da porta de entrar dentro do santo. Lava-se antes de entrar. Dentro da porta do santo lugar havia ali alguns preceitos importantes. Porque ali estava dizendo aqui, ó, sede santos, porque também eu sou santos, e foi ordenado a quem? Aos sacerdotes. Ó, ela vinha logo após a saída do santo lugar. Lave-se antes de sair também. No ato exterior tudo era de bronze, dentro do santo lugar tudo era de ouro. Como o sacerdote saía da presença de Deus após o serviço, eles se lavavam-se na pia. O seu tamanho é imensurável, a grandiosidade, nenhuma instrução acerca da medida ou da forma e do tamanho determinava-se a pia. A única coisa que é mencionada é que tinha uma base, como está em Êxodo no capítulo 31 do verso 9. Era a base que facilitava a lavar e foi feito de bronze sólido sem nenhuma madeira. Também foi feita de espelhos, como está em Êxodo, no capítulo 38 do verso 8. Fez também a pia de cobre como a sua base de cobre. Os dos espelhos das mulheres, que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. O que eu posso observar aqui, queridos irmãos, não teve nenhuma vara, como a pia era transportada. Se não teve nenhuma vara, nós não fomos informados. O altar, os outros utensílios, os vasos tinham varas e anéis pelas quais eles eram transportados, mas nada é mencionado sobre a pia de bronze. Ora, era aqui os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés. O propósito da pia. A pia, ela tinha um grande propósito: lavar, purificar os sacerdotes de toda a corrupção. Ela só era para os sacerdotes. Ninguém em Israel ou de qualquer outro tribo poderia lavar. Isto era privilégio apenas para a tribo de Levi.
Moisés só lavou uma vez Arão e os seus filhos. Como está em Êxodo, no capítulo 40 e do verso 11 ao 16, então ungirás a pia e a base e a santificarás. Farás também chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Olha, e vestirá Arão as suas vestes santas e o ungirás e santificarás para que administrem o sacerdócio. E também fará chegar aos seus filhos, e eles vestirás as túnicas, e os ungirás com ungiste ao seu pai, como demonstre ao sacerdote. E a sua unção será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Aqui a palavra lavará significa lavar por completo. E isto foi feito uma única vez por Moisés, lavados primeiro os seus corpos e então as suas vestes. Que coisa interessante. E aí vem aqui uma lavagem por concretizada, uma lavagem completa, quando deu início Moisés lavando o sacerdote, ungindo ele. Muito bem, depois nós vamos analisar a simbologia, tá ok? Como os sacerdotes lavavam simplesmente as suas mãos e os seus pés. A primeira vez foi lavado por completo, a segunda vez lavado simplesmente pés e mãos. Muito bem. O que eu posso entender aqui é quando o pecador aceita Jesus, ele é o quê? Ele é purificado, santificado, regenerado. O ato da justificação começa naquele exato momento. Não tem como a pessoa ser justificada por várias vezes. Aí tem um processo da regeneração, da santificação, que isto vai terminar somente quando nós estivermos com Cristo na glória. Tá ok? Muito bem. O que eu posso observar aqui, queridos, é que em Êxodo, no capítulo 30, do verso 19 ao 20, Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés quando entrar na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Ora, certamente as mãos do sacerdote ficariam sujas, e imediato depois deles lavarem e ministrarem no altar. Ora, também e lavar os seus pés, ou seja, eles estavam também descalços e ficariam sujos os teus pés a partir do momento que eles tocassem ao chão, depois de lavarem. Lá não havia nenhum tapete. Qual era o sentido de lavar os pés e lavar as mãos? É uma pergunta que eu faço para vocês, mas vamos lá. As mãos falam do que faziam ao seu ministério, o seu trabalho, tudo eles puseram as mãos, e era importante, porque assim as suas mãos precisavam de ser limpas sempre, diariamente. A limpeza inicial só era uma vez acabado, ou ao limpar diariamente era continuamente acabado. Agora, o que acontece aqui? E nós podemos observar aqui algumas observações. É importante ler, porque a palavra de Deus, ela lava as nossas mãos, pés, e especialmente a sujeira do mundo que tenta nos pregnar no nosso corpo, na nossa vida espiritual. Nela está a visão de Deus sobre a conduta nossa diante do mundo e dos pensamentos das nossas mentes e dos nossos corações, como está em Gênesis, no capítulo 6 e do verso de número 5. Quando Efésios, no capítulo 5, do verso 26, fala da lavagem da água pela palavra, a palavra no grego para lavagem é pia. Enquanto que nos lemos na sua palavra, o Senhor ilumina os nossos corações, de que fala conosco principalmente em nossas consciências, de acordo com
de acordo com o que Deus nos mostra, precisaremos confessar e pedir o perdão e purificação de Deus. Somente assim estaremos qualificados para aproximar-se do santuário. O efeito da lavagem pia na palavra é limpar, com que purificará o jovem seu caminho. É uma pergunta, observando conforme a sua palavra, como está em Salmos de número 119, do verso 9. A leitura ressalta em nós, na transformação da imagem de Cristo. Nós tornamos a ser separado para Deus, santo ou santificados. Quer dizer exatamente isto, separado para Deus. Estas pessoas santificadas são chamadas de santos do Novo Testamento. Paulo, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto: ao santificar em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso Deus, como está em 1 Coríntios, no capítulo 1 e do verso 2. Eu falei sobre as mãos, sobre a lavagem das mãos. Agora eu falo sobre a lavagem dos pés. Os pés representam aonde eles iam, as suas vidas e caminhos. O seu andar tinha que ter um receio santo. Assim os seus pés eram sempre lavados todos os dias. Observamos aqui, queridos, que a regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele recria de novo a natureza interior. O substantivo grego é parilisénesia. Vamos lá. Parisinésia, que quer dizer regeneração. Uma palavra difícil, hein? Que significa regeneração. Aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 18, do versículo 19, no capítulo 19 e do verso 28, e também pega como referência também aos tempos do fim. Somente em Tito, no capítulo 3, e no verso de número 5, se refere-se à renovação espiritual do indivíduo. Embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel, a Bíblia ela emprega várias figuras de linguagem para descrever o que acontece. O Senhor tirará da sua carne o coração de pedra e lhe darás um coração de carne, como está em Ezequiel, no capítulo 11, do verso 11 em diante. Deus diz: espalharei água sobre vós e ficareis purificados, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós um espírito, e farei que andes nos meus estatutos. Isso está em Ezequiel, no capítulo 36, do verso 25 ao verso 27. Ou seja, ele colocará sua lei no seu interior e escreverá no seu coração, como está em Jeremias, no capítulo 31, do verso 33. Ele circuncidará o teu coração para amares ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso está em Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 30 e do verso de número 6. Ora, e nós podemos observar todo o contexto, mas quando nós olhamos sobre a tipologia, a pia e Cristo, já indo para o tópico de número 3, para me concluir essa aula tão resumida, eu quero dizer para vocês que quando as pontas do altar apontavam para a morte de Jesus, assim a pia apontava para a sua vida. O sangue fala de uma vida tomada, ou seja, a água fala da vida dada. A água na pia fala de Jesus, a palavra viva de Deus que entra em nós e nos dá uma vida eterna. Jesus disse que nós estamos limpos por causa da sua palavra.
e que o conhecimento de Deus que é passado a nós pela sua palavra é vida eterna, e é descrito como o termo em hebraico para a união sexual com o homem com a sua esposa. Interessante isto. Como sacerdote, ele lavava suas mãos, os seus pés, enquanto entravam na presença de Deus. A presença de Deus, ouro. Atrás, o mundo é o bronze. E assim nós estamos limpos continuamente sobre a corrupção desse mundo pela palavra de Deus. Quando um líder de Deus chamado Nicodemos veio com Jesus a perguntar sobre o reino de Deus, Jesus respondeu: quem não nascer da água e do Espírito, que é a linguagem grega, que é nascido do alto, não pode entrar no reino de Deus. A água, ela traz vida para o mundo físico, e a água espiritual, que é a palavra de Deus. A vinda de Deus para nós, quando Jesus quando Jesus conversou e converteu aquela mulher lá num poço, e disse a ela, Jesus respondeu e disse a ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Falando de água, deixa eu tomar um pouquinho, falando de água, querido, nós podemos observar que Jesus, ele é a fonte de água cristalina. Quando nós podemos observar em todo esse aspecto, nós vamos ver que a água fala da pessoa própria de Jesus. Quando Jesus estava lá em João, no capítulo 7, do versículo 37, ele brandou, e dizendo: quem tem sede, que venha a mim e beba. Olha que coisa interessante. Então Jesus estava dizendo ali, estava pegando a tanque de Siloé e aspergia sobre o templo. Mas vamos continuar aqui, só um pouquinho aqui, ó. Quando Jesus, ele clamou: se alguém tem sede, e que venha a mim e beba. Estava em uma grande dia, o dia de um grande dia da festa dos tabernáculos, quando os líderes judeus estavam vertendo água na piscina de Siloé, pegando água lá da piscina de Siloé, espirrando ali no templo. E aí o que acontece? Eles estavam derramando água ali, mas Jesus estava ali, esperando ali o momento certo, para poder Jesus dar o brado de vitória. E olhando para todo esse aspecto, quem tem sede, vem a mim e bebe. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu ventre fluirão rios de água viva. Então, nós podemos, olhando para esse aspecto aqui, nós podemos observar, olhamos para Ezequiel, no capítulo 36, do verso 25 ao 27, então expingirei água sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vós purificareis, e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós um espírito, e farei com que andes nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis os meus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa! Olha o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, verso 26, de 25 e 26. Não estarei lendo, porquanto estarei muito tempo aqui, mas estarei citando as referências e vocês poderão pesquisar e analisar aí, ok? Muito bem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Observação aqui, no grego aqui a palavra lavar é o mesmo de pia, é o mesmo da pia. Olha aí, em João, no capítulo 15, verso 3, diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que coisa maravilhosa. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não pelas obras de injustiça que vós
fizessem feito, mas segundo a sua misericórdia, vos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Hebreus, no capítulo 10, do verso 22, nos diz assim, ó: chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Ó, já estou concluindo aqui. João, no capítulo 7, verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Olha que coisa maravilhosa, hein? Queridos irmãos, fico aqui com este resumo da Escola Bíblica Dominical, dessa lição sobre a pia de bronze, e quero dizer, portanto, que todos se contaminaram com o pecado e necessitam se lavar para obter, aproximar-se de Deus Altíssimo, como está em Romanos no capítulo 3 e verso 23. Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial e até a próxima aula, se Deus nos permitir, e vamos falar a respeito de um tema importante, que é as cortinas do tabernáculo. E vamos falar como o véu rasgou do alto a baixo e não de baixo para cima. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.